9h14, o assunto agora é segurança pública. Vamos debater com mais profundidade as ações que estão sendo desempenhadas no Rio de Janeiro. Vocês lembram, né, depois de dizer que não iria assinar GLO para policial, soldado, ficar brigando com um traficante nos morros do Rio, o presidente Lula voltou atrás e acabou assinando uma lei de garantia e ordem para atuação em portos e aeroportos. Quem está conosco é o especialista em segurança pública, ex-secretário nacional de segurança pública do governo Fernando Henrique Cardoso, Coronel José Vicente da Silva. Coronel, começar a conversa com o senhor aqui falando a respeito da responsabilidade do governo federal sobre o que acontece na insegurança pública do Rio de Janeiro. Qual é a responsabilidade que o governo federal tem nesse assunto? E essas ações, elas vão, de alguma forma, ter resultado para combater o crime no Rio? Bom dia para o senhor. Bom dia, Pedro. Um primeiro aspecto a ser considerado é que a lei que estabelece essa ação da garantia da lei e da ordem, que é uma operação, ela diz que ela é executada quando estão esgotados, a palavra técnica é esgotados os recursos para garantir a ordem pública e a segurança das pessoas e patrimônio. Isso acontece com uma greve de polícia, por exemplo, o governador declara que sua polícia não tem condições, chama o governo federal e dá o apoio com Força Armada, Força Nacional, alguma coisa do tipo. Não foi o caso. O governo federal que reconheceu que foram esgotados seus próprios recursos de segurança nos portos e aeroportos. E lá colocou as Forças Armadas, um pequeno efetivo, para tentar cuidar disso. Mas nós sabemos que essa não é uma solução. O que acontece é que os problemas que se instalam dentro do Estado ficam depois a cargo do governador. Cabe ao governo federal cuidar das coisas que vão levar os problemas para os estados, como, por exemplo, as drogas que vêm de 3 países das fronteiras nossas, Colômbia, Peru e Bolívia, mais a maconha do Paraguai, mais o contrabando do Paraguai também, mais as armas que vêm do Suriname, ou vêm pela Bolívia, Paraguai, e trafegam pelo país e espalham todo esse material pelo país todo, até as pequenas cidades. Esse espalhamento, a entrada pelas fronteiras, tudo isso é trabalho, responsabilidade do governo federal, principalmente da Polícia Federal, a Receita Federal participa também. Toda a área de fronteiras, 150 quilômetros para dentro da fronteira, é uma área onde as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica já podem atuar como policiais, praticamente, tem esse poder pela lei complementar do federal. E o que acontece é que o governo não vem fazendo bem a sua função. Daí chegam em estados conflagrados, uma polícia mal gerida, como é o caso do Rio de Janeiro, esses problemas ficam gravíssimos, ameaçando a população. Hoje nós temos uma milícia que praticamente influencia ou tiraniza com suas exigências, extorsões, cerca de 2 milhões de pessoas, quase 1/3 da população do Rio de Janeiro, mas isso é culpa do próprio governo. Há uma ingenuidade do governo federal achar que com isso ele vai estancar a entrada de drogas, armas para o Rio de Janeiro ou para qualquer estado do país, e também se fizer uma ação junto à fiscalização financeira, que ele vai pegar os grandes chefes do crime e aí acabam-se os problemas. Só que isso vem sendo tentado há décadas e não funciona assim. É necessário ter um plano nacional mais abrangente, com uma série de cuidados, de ações, de estratégias, paulatinamente, e ganhando esse campo que, por enquanto, é dominado pelos crimes. A Polícia Federal não vem fazendo bem o seu papel, ela faz ótimas investigações, tem um excelente trabalho no varejo, mas no atacado de ações para reduzir esses dramáticos problemas que nós temos, principalmente impulsionados pelas drogas, mas não é só por isso, eles não vêm fazendo adequadamente. O governo federal está fazendo é montar o seu balcão e fica dando coisas para o Estado. Pode ser os 100 milhões que deu para o Rio Grande do Norte, 200 milhões da Bahia, agora deu 300 milhões para o Rio de Janeiro, ou da Força Nacional, da GLO, dá instrumentos, dá equipamentos, viaturas, só que isso não colhe resultados gerais para o país, virou só um balcão de ajuda aos estados. Coronel, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Essa GLO,
que foi assinada ou decretada pelo presidente da República nos portos e aeroportos de Rio, São Paulo e tal, não parece mais uma coisa para inglês ver, quer dizer, uma enganação, uma jogada política, porque afinal de contas, como o senhor explicou bem, a GLO se destina a estados ou municípios ou regiões onde estão esgotadas as possibilidades locais de promover segurança pública. Estamos falando de uma medida, de uma GLO, em locais locais que já são de gestão, de responsabilidade do governo federal. Quer dizer, é o governo federal reconhecendo que a sua própria ação em portos e aeroportos é insuficiente, ou pelo menos não tem impedido ali a passagem de drogas. Nós nos transformamos no país que é o segundo maior exportador de cocaína do planeta sem produzir 1 grama de cocaína. Isso é impressionante, né? E isso tem a ver com a gestão também e com o trabalho de segurança nos portos, aeroportos também. Como o senhor vê isso? Essa coisa de GLO, Força Nacional de Segurança Pública, não está mais para o governo o governo federal fingir que se importa com o problema? Exatamente isso. Sua análise está bastante correta. Um almirante que está dentro dessa operação, pela Marinha, obviamente, ele diz que a ideia é mostrar para a população se sentir, de alguma maneira, protegida pela exibição que eles fazem, colocando um carro de combate do lado do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, uma área turística, onde não tem nada a ver com o tráfico de drogas, armas, ações de milícias, traficantes. Isso é um sinal muito claro de que é uma ação simplesmente para enganar o público. Uma palavra mais simples, infelizmente é isso mesmo. O que acontece, como você mencionou e com razão, é que os portos e aeroportos eles têm uma estrutura de fiscalização, obviamente. Santos tem uma movimentação de 10 a 15 mil containers por dia. É humanamente impossível fazer uma fiscalização de todos, é necessário todo um sistema de inteligência para conferir se aquele container tem uma ligação viável, aceitável, do produto que ele está discriminando e a empresa que mandou. A partir daí pode ser feito até um raio-x, um scanner que eles fazem nos containers para ver os seus conteúdos. Agora, nós temos funcionários cuidando disso, aeroportuário, temos a Receita Federal, temos agentes da Receita, uma série de funcionários responsáveis que eles estão precisando, obviamente, de mais recursos, mas não os fuzileiros navais lá da Marinha para ajudar a fiscalizar container. Isso é coisa de funcionário. É óbvio que precisa de supervisão, mas como você disse, e com razão, é isso mesmo. O governo está reconhecendo que sua própria responsabilidade não está sendo adequadamente cumprida nesses locais. Mas esse é um problema. O grande drama que nós temos é que sequer foi mencionado que existe um sistema integrado de vigilância das fronteiras chamado CISFRON. Ele foi instalado há 10 anos e vem recebendo recursos para instalação a conta-gotas, mas a finalidade é justamente integrar as Forças Armadas, a Polícia Federal, a Receita Federal, as polícias dos estados fronteiriços, para fazer um trabalho integrado, verificando exatamente os pontos principais de acesso de traficantes a regiões da Bolívia, que vão para o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O pessoal vai até de bicicleta levando droga. 1 quilo de droga custa R$10 mil na Bolívia, eles vendem por R$150 mil 1 quilo na Europa. Então é um negócio muito lucrativo, mas é necessário fortalecer essas estruturas básicas. Isso demanda tempo e demanda recursos. Isso não se fala. No dia 2 de outubro, o governo federal anunciou um tal de Enfoque, bem criando uma série de siglas, que era um programa de enfrentamento do crime organizado, mas nada foi falado dele nessa operação. Então o governo está tateando, não sabe o que fazer exatamente. Ele diz que vai executar o tal de PRONASSE, que foi um programa fracassado no começo do segundo mandato do Lula, lá com o Tarso Genro, mas que vai também implantar o SUSP, que tem um bom plano até nacional de segurança, implantado pelo Michel Temer, mas até agora nós estamos vendo exatamente qual é o caminho que ele vai tomar. Enquanto isso, ele fica enganando, fazendo essas demonstrações de que agora vou fazer, agora estou fazendo, para livrar a cara, como se diz popularmente. Mas, de concreto mesmo, nós estamos vendo nenhum direcionamento, infelizmente. Se esse caminho que o senhor está apontando aqui para a gente não funciona na sua avaliação, se é pouco, se é cosmético, que é quase ali como disse o Cláudio Humberto, para inglês ver, o que o governo federal poderia, na prática, fazer em termos de segurança pública que tivesse repercussão, não só para o Rio de Janeiro, mas repercussão nacional?
Olha, um aspecto importante que ele devia ter começado no dia 2 de janeiro é acionar seus recursos, principalmente a Polícia Federal, para fazer um levantamento, uma identificação exatamente dos problemas que tem, que são da responsabilidade do governo federal. Foi criado lá em dezembro de 2002 um subsistema de inteligência de segurança pública com a finalidade de os estados colocarem as suas informações sobre criminosos, sobre facções organizadas, suas características, suas lideranças, etc. Cada estado dá a sua contribuição, das suas informações, inteligência, afinal de contas, é a informação processada, e a Polícia Federal faz uma coordenação de tudo isso para verificar onde estão as principais vulnerabilidades e de que tipo elas são. Nós temos um problema sério de 3 grandes facções criminosas do Rio de Janeiro, mas temos um problema de milícia que é só do Rio de Janeiro. É um problema ligado diretamente à corrupção e ineficiência do sistema policial do Rio de Janeiro. Mas nós temos uma diversidade de violência de todos os estados do Nordeste, por exemplo, que não foram contemplados nessa ação federal. Nós temos a Bahia, de onde saiu o atual chefe da Casa Civil, que é o estado mais caótico de segurança pública no Brasil há pelo menos uma década. E nada está sendo feito. Ceará está com o mesmo problema, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Então é necessário verificar exatamente como pode ajudar. Esse pode ajudar, pode ser até de tecnologias, pode ser treinamento das polícias, de alguma forma, ajudar alguma estrutura para algum problema de ordem prisional, ou isso já vem sendo feito há muito tempo, levar lideranças de facções criminosas para os presídios federais, que deve ser aumentado, meu modo de ver. Há uma enorme lição de casos para ser feita. Se nós temos um problema grave em relação à investigação de homicídios, e temos, o Rio de Janeiro, diga-se passagem, é o segundo pior estado em esclarecimento de homicídio, que é o crime mais fácil de esclarecer. Então, o que é necessário fazer nesses locais? Prover treinamento. O governo federal pode prover um aparato de perícia, além de treinamento, para que o Estado tenha mais condições de resposta. O conjunto, na verdade, é muito grande. Você tem fronteira, tem a droga, tem crime organizado, tem o crime desorganizado contra o patrimônio que inferniza grandes cidades, como é o caso de São Paulo mesmo. Isso precisa de uma atenção. São Paulo está indo bem porque tem uma polícia que veio se cuidando, se aperfeiçoando. Mas a maioria dos estados, até meia dúzia de estados que vão bem, a maioria está indo muito mal e o governo federal pode ajudar a dar assistência para isso. Coronel José Vicente, especialista em segurança, ex-secretário nacional de Segurança Pública, obrigado por estar conosco aqui no Jornal Gente. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Bom dia a todos. Bom dia. Muito obrigada. 9h26. O